Olá, nono ano! Bem-vindo à nossa aula de representação de números reais na reta numérica. Nos nossos encontros virtuais eu já falei um pouco sobre isso, mas eu senti de gravar esse vídeo que eu acho que vai ajudar bastante aí na nossa caminhada. Eu coloquei aqui duas retas numéricas perpendiculares. Vocês conhecem, né, o plano cartesiano desde o ano passado, do 7º ano, mas sei que ano passado vocês viram o plano cartesiano com a Amanda. É como se fosse um plano cartesiano. Isso é uma reta numérica, então todos os pontinhos que tem aqui nessa reta representam números reais. Se eu estipulo que daqui até aqui essa distância equivale a uma unidade, então toda vez que eu reproduzo essa distância, eu tenho uma unidade a mais. Então, se daqui até aqui é 1, se eu dobro essa distância, aqui vai ser o 2, 3, 4, 5. Minha caneta falhou, vou mudar aqui de dispositivo prático. Aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. É interessante que aqui eu tenho os números naturais que eu acabei de colocar, mas eu também tenho todos os números reais. Eu sei que entre os 5 e o 6, no ponto médio, e eu até consigo fazer a asa de barata aqui e encontrar esse ponto médio, tem o 5,5. Se eu divido esse segmento em 10 partes iguais, eu tenho o 5,1, o 5,2, o 5,3. Se eu divido esse segmento em 4 partes iguais, eu vou ter aqui o 5,25. Então, eu consigo encontrar aqui todos os números decimais, inclusive eu consigo encontrar aqui todos os números irracionais, né, que foram os nossos queridinhos deste ano aí, o raiz de 2, o raiz de 3, o raiz de, né, raiz de muitos números aí que a gente trabalhou neste ano. Da mesma forma que eu tenho aqui a representação dos números positivos, eu poderia ter aqui do lado esquerdo a continuação dessa reta numérica para os números negativos. Mas eu não coloquei essa representação porque a gente não vai usar. Eu tenho aqui no eixo vertical, eu tenho uma unidade, então eu vou ter 2 unidades também, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e essas duas retas elas são infinitas. Tá? O desafio aqui é a gente representar nesta reta horizontal alguns números irracionais. Vamos lá? Vamos começar pelo mais fácil de representar. Vamos começar pelo raiz de 2. A gente já fez isso, só que construindo segmentos, né? A gente não representou na reta numérica. A gente sabe que o raiz de 2 é um número entre o raiz de 1 e o raiz de 4. Então, ele é um número entre 1 e 2. Ele vai ser um ponto entre o 1 e o 2, aqui na nossa reta numérica. E como a gente vai fazer para encontrar isso? Lembra que a gente usou a estratégia de pensar num quadrado 1 por 1? Porque o quadrado 1 por 1 tem como diagonal um segmento que vale raiz de 2. Nós vamos trazer esses conhecimentos para cá. Tá? Então, primeiro faz o rascunho e depois vai para a reta numérica. O nosso quadradinho 1 por 1 vai ser esse daqui, ó. E aqui eu tenho uma diagonal. A diagonal que com certeza vale raiz de 2, porque ela vem de um quadrado de 1 de lado. E aí, nós vamos lançar a mão do nosso dispositivo prático aqui, do nosso compasso, para fazer essas construções. Então, veja se a ponta do compasso está afiadinha, veja se ele não está muito mole, tá? Usar o compasso é pegar com delicadeza, pegar só aqui na parte de cima, ponta seca no 0,
abertura igual à diagonal que a gente já identificou, que vale raiz de 2. Pronto. Agora eu venho e coloco aqui a representação do raiz de 2. Eu vou representar o raiz de 2 aqui no nosso eixo horizontal e eu vou representar o nosso raiz de 2 também no nosso eixo vertical. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso usar essa representação na construção dos outros números. Por isso. Mas a atividade está pedindo para representar no eixo horizontal. Então, aqui, a nossa representação principal é essa daqui, ó. Então, aqui eu acabei de representar o raiz de 2. E aí eu deixo esses risquinhos aqui para mostrar, tá? Para mostrar que eu representei o raiz de 2. Realmente é um ponto entre 1 e o 2, menor do que 1,5, ó. Este ponto está representando o número raiz de 2. E o segmento que vai do 0 até ele vale raiz de 2. Vale raiz de 2 porque eu tenho a mesma abertura do meu compasso. Então, se eu sei que daqui até aqui vale raiz de 2, se essa diagonal vale raiz de 2, como eu usei o compasso para representar esse tamanho aqui, ó, eu garanto que esse tamanho é igual a esse, porque é o raio da minha circunferência, que é igual a esse, e esse segmento vale realmente raiz de 2. Então, eu vou deixar esse aqui em laranja, que é o nosso principal, e eu vou colocar aqui o raiz de 2 no nosso outro eixo, porque eu posso usar esse segmento para fazer outras representações. Esse é o nosso primeiro exemplo, exemplo 1. Um outro exemplo interessante da gente ver agora é o raiz de 3. Então, tem que resgatar na memória aquelas atividades que a gente fez no quadriculado. E aí, qual que é o triângulo retângulo que a gente vai encontrar, que a diagonal vale raiz de 3, né? Quanto que tem que ter esse cateto e quanto que tem que ter esse cateto para essa diagonal aqui, para essa hipotenusa ser raiz de 3. Lembra disso? Então, é importante que, se você não lembrar disso, você revisite uma aula que chama Números Irracionais. Uma aula do bimestre passado. Foi um encontro nosso que eu gravei e que eu explico isso daqui. E aí você tem que fazer essa revisão, tá? Aqui, a gente viu que um cateto tem que valer 1, o outro cateto tem que valer raiz de 2. Para essa diagonal, ou a hipotenusa desse triângulo retângulo, para que ele seja raiz de 3. E a gente pode tirar a prova disso fazendo o teorema de Pitágoras, né? 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado realmente é igual a raiz de 3 ao quadrado. Então, eu preciso encontrar aqui, no meu plano cartesiano, esse uma unidade e esse raiz de 2, porque eu encontro raiz de 3 na minha construção. Então, como a gente vai pensar nisso? O segmento que vale raiz de 2, ele já está aqui, ó. Aqui vale raiz de 2. E aqui eu tenho um segmento que vale 1, tá vendo? Então, vou usar uma régua. Vocês podem até usar um esquadro, que eu acho que é mais adequado. Vou pegar um esquadro. Vou posicionar o meu esquadro aqui de forma a construir um retângulo que tenha como lados uma unidade e raiz de 2, raiz de 2 unidades, né? Então, o esquadro é legal porque você pode posicionar aqui de forma que fique já 90 graus para formar o retângulo, olha. Posicionei aqui, eu já tenho o meu raiz de 2 que eu já tinha feito anteriormente. Então, eu posso fazer aqui, ó, um retângulo, que aqui, esse comprimento vale raiz de 2 e esse comprimento vale 1. Então, essa diagonal aqui, com certeza, vale raiz de 3. Agora que eu construí o retângulo, eu venho com o meu compasso, ponta seca no 0,
abertura igual a essa diagonal. E aí eu já posso projetar aqui, ó. Tenta colocar o mais preciso possível. Faça o apontamento aqui da sua ponta do esquadro. A minha não tá tão afiadinha assim, não achei o meu apontador, ó. Então, posiciona certinho e projeta. Então, eu sei que aqui, esse tamanho é raiz de 3. E aqui também eu vou deixar um raiz de 3 guardadinho aqui, que eu posso usar ele para uma outra coisa. O raiz de 3 é um valor entre raiz de 1 e raiz de 4. É um valor entre 1 e 2, só que maior que meio, ó. Onde que está o raiz de 3 aqui, ó? Então, esse daqui é o nosso raiz de 3. Do outro lado, eu também vou sinalizar, porque eu posso usá-lo para fazer um outro segmento. Aqui também vale raiz de 3. Raiz de 3, na realidade, galera, é a distância do zero até lá em cima. Então, esse segmento aqui, ó, esse tamanho que vai do zero até aqui, vale raiz de 3. Esse tamanho que vai daqui até aqui vale raiz de 2. Da mesma forma que esse tamanho do zero até aqui vale raiz de 3. Vamos para mais um exemplo? Tá ficando mais claro? Eu coloquei uma fichinha para vocês, vocês vão imprimir a ficha e fazer algumas construções, tá? O próximo que eu quero fazer é o raiz de 5. E aí você vai pensar lá no seu rascunho. É só um rascunho. Quem que você vai pegar aqui e aqui, que é a hipotenusa de raiz de 5. Você pode pegar 1 e 2. Poderia pegar o raiz de 3 e o raiz de 2, né? São possibilidades, raiz de 3, raiz de 2. E com a reta e com o plano cartesiano você consegue fazer essa construção. Porque você pode pegar aqui um retângulo, um lado valendo raiz de 2, o outro lado valendo raiz de 3, você constrói o retângulo aqui, ó. E aí você já tem a diagonal que vale raiz de 5. Ou você também pode pegar 1 e 2, um retângulo de lado 1 e de lado 2, essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. Que vai daqui até aqui. Isso daqui, essa diagonal vale raiz de 5, porque ela está dentro de um retângulo 1 por 2, né? Daqui até aqui, ó, essa diagonal, vou até colocar aqui as representações. Essa diagonalzinha aqui, que a gente fez do retângulo 1 por raiz de 2, que vale raiz de 3. E aí a gente projeta ela aqui embaixo. E a gente usou também essa diagonal aqui, 1 por 1, que é a raiz de 2. Então, já descobri uma diagonal que vale raiz de 5, ponta seca no zero. Vou lá com a abertura de forma bem precisa, seguro com gentileza e projeto. Projeto e observo, né? Faça esse cálculo mental. O raiz de 5 é um número entre raiz de 4 e raiz de, o próximo quadrado perfeito, raiz de 9. Então, é um número entre 2 e 3. Realmente, ele caiu aqui, ó, entre 2 e 3, bem antes do 2,5. Então, essa análise, ela é importante. Aqui, vou fazer um puxadinho aqui. Vai ser o nosso raiz de 5, já representei o raiz de 5. Do outro lado, eu vou deixar ele aqui bonitinho, raiz de 5. E assim, a gente pode representar todos os números irracionais nessa reta numérica. Eu vou pegar 2 números maiores, só como exemplo, e depois vocês vão fazer sozinhos. Eu vou pegar aqui como exemplo o raiz de 50, que foi um que a gente já fez, né?
no nosso rascunho, para a gente construir um segmento que vale raiz de 50, a gente construiu um retângulo 7 por 1. Então, aqui na nossa reta numérica, a gente vai pegar aqui um retângulo que vale 1 e o comprimento que vale 7, então é essa diagonal aqui, ó, daqui até lá embaixo. Esse segmento aqui, que corresponde à diagonal desse retângulo, 1 por 7, é o nosso segmento que vale raiz de 50. Agora, pega aí o compasso, a abertura, posiciona direitinho, o mais certinho possível e projeta. Projetou, projetou. O raiz de 50 é um número um pouquinho maior do que o raiz de 49. Olha só que interessante. O raiz de 49 não é 7? Então, o raiz de 50 deu bem pertinho, ó. Aqui é o nosso raiz de 50. Ah, gente, é lindo, né? Fala a verdade. Essas construções são lindas, lindas. Quando você faz com cuidado, olha, dá para ver a diagonal, aí você projeta, fica muito bem feito, fica muito bonito. Para o nosso último exemplo, eu escolhi um que é o raiz de 69. Poderia ter sido qualquer um, tá? Escolhi o raiz de 69, que eu acho que vai trazer para a gente aí uma ideia bacana. E aí a gente tem que pensar, né? Eu vou trazer ele para cá. A gente tem que pensar. Qual retângulo que a gente vai pegar, qual triângulo, retângulo a gente vai pegar, cuja hipotenusa vale raiz de 69. Gente, são várias as possibilidades, são várias. Então, é bom você ir testando para você ver qual que é a mais fácil, qual que não é tão mais fácil. É bom você ir testando, tá? São várias as possibilidades. Eu pensei numa aqui que é aqui valendo 8 e aqui valendo raiz de 5. Né? Porque esse é o quadrado da 64, mas esse é o quadrado da 5, da 69. Então, uma hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos valem 8 e raiz de 5, com certeza vale raiz de 69. Deixa eu arredar para cá aqui para vocês verem, né, que vocês não estão vendo. 8 e raiz de 5 vale raiz de 69. Então, agora a gente vai para a nossa construções. Eu preciso de um lado que vale 8, já tenho, e eu preciso de um lado que vale raiz de 5, já tenho. Ai, prof, eu posso fazer ele deitadinho, aqui 8 e aqui raiz de 5? Pode, pode. Então, você tem a opção de fazer o retângulo deitado, e aí use o esquadro para fazer direitinho, né? Então, por exemplo, se eu escolho o retângulo aqui valendo 8 e a altura aqui, né, a largura valendo raiz de 5, eu venho aqui com o meu esquadro, posiciono direitinho. Então, eu tenho aqui, ó, construção do retângulo, né? Então, aqui, tenta construir o melhor possível. Eu já sei que essa diagonal aqui, ó, vale raiz de 69. Ai, gente, fala a verdade, é muito lindo, viu? Ó, esse aqui vai ser o nosso raiz de 69. Sem estar projetado ainda, né? Ou eu posso também pegar ele em pezinho, né? Eu vou pegar o raiz de 5 aqui, que eu já sei que eu já construí, e vou subir até o 8 unidades lá em cima, ó. Pode ser assim também. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um gato passando a unha na porta, querendo vir assistir a nossa aula. É brincadeira, né? Todo mundo querendo aprender matemática. Então, aqui vale raiz de 5.
Então, aqui vale raiz de 5. Olha para esse retângulo aqui, ó. Aqui vale raiz de 5, porque eu peguei a construção passada. Subiu. Aqui vale 8. Então, eu tenho um retângulo aqui, cuja diagonal vale raiz de 69. Tá vendo que eu construí esse raiz de 69 de duas maneiras diferentes. Eu posso construir o meu retângulo em pé, ou eu posso construir o meu retângulo deitado. E aí fica a cargo do freguês, né? Eu normalmente desenho todos em pé e eu vou projetando, mas tudo bem, vocês que escolhem. Agora, para eu projetar o raiz de 69, ponta seca no zero, a abertura o mais certinho possível. Observa que essa abertura tem que ser igual a essa, né? Porque é o mesmo segmento, ó. Projetou aqui. E se eu quiser projetar lá em cima também eu projeto, ó. Projetou. Raiz de 69 é um pouquinho maior do que o raiz de 64, que é 8. E a gente tem aqui raiz de 69. Bom, essa é a aula de hoje, representação dos números reais na reta numérica. Da mesma forma que a gente consegue representar os números inteiros, a gente tem que conseguir representar os números irracionais, a gente tem que conseguir representar os números decimais, e aí isso é muito importante. Façam essa lição com muito cuidado, com muita dedicação e tira uma foto legal para eu ver essas construções lá no Fórum LC. Um abraço e até a próxima aula.